Lili tem um ataque de pelanca perto de Marcos, dizendo que ele não seria capaz de matar ninguém. Mas Marcos confirma que matou sim, e bem morto. Lili diz que Marcos estava sob efeito de drogas, só pode, mas ele garante que estava são e fez tudo de caso pensado mesmo. Ela diz que quer ficar com ele, mas Marcos manda que ela cuide apenas do bebê e garante que não vai acontecer nada com ele, e não vai mesmo não, viu? Marcos diz para Lili que a ama e a abraça. Gargamel de Minas diz que vai indiciar Marcos por homicídio doloso e Bruno por tentativa de homicídio. Dr. Bourdon diz que só o depoimento da Mari falsa não será o suficiente para que ele entre com esses processos e pede que ele colha mais provas antes de fazer isso. Mas Gargamel diz que vai botar para torar mesmo e não aceita que o delegado Josimar o passe para trás e a competição é tabacudo. Gargamel parece que comeu bosta e começa a achar que Bruno está escondendo Luana para que não o denuncie, ou até o pior, que ele já deve ter matado a moça. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Enquanto isso, Luana trabalha que só. No Araguaia, Bruno sente falta de Luana e começa a pensar que o pior pode ter acontecido com ela. Jeremias caminha em Roma, depois ele liga para a fazenda e fala com Tavinho. O rapaz garante que a Marieta não está com o Rei do Galho não, e que ele deixou Marifalsa lá na outra fazenda. Tavinho diz pro tio que vai cuidar dos seus negócios até que ele volte. Ao desligar, Tavinho diz para Judite que Jeremias não achou nada sobre Rafaela, mas mandou que a deixasse lá na outra fazenda. Tavinho diz que pelo jeito o véi desconfia de alguma coisa. Marita conta sobre o velório de Ralph e pressiona a dona Girafa para que ela dê o dinheiro que Ralph roubou dela para a mãe dele, pois ela dependia dele financeiramente para sobreviver. Muito triste, Bruno diz que daria metade de tudo que tem para achar Luana e a outra metade para livrar Marcos. Depois ele diz que pensa em vender tudo que tem e cair de novo na vida. Oxi. Bruno pede para Zé o ajudar a encontrar Luana. Vendo a profunda tristeza do patrão, Zé do Araguaia resolve procurar a moça. Zé diz que se ela estiver viva, ele traz ela de volta ou ele não se chama Zé do Araguaia. Eita, será que Zé vai mudar de nome, hein? Gargamel de Minas vai à casa de Jeremias e conta a todos os babados que ele soube sobre Marcos. E diz que o Mezenguinho é réu confesso de um crime macabro e a maior alma cebosa do Guarujá. O delegado afirma que se Rafaela não mentiu sobre ter dado a arma para ele, ela também não deve ter mentido sobre quando disse que viu Bruno armado saindo da casa de Jeremias. Enquanto isso, o véi passeia lá em Roma. Dr. Bourdon fala sobre as acusações de Gargamel, mas Marcos diz que ele é pau mandado de seu tio e que ele é muito doido. O delegado manda Marquinhos se preparar, pois vem chumbo grosso por aí. Dona Ana disse que Luana deve estar trabalhando no corte de cana, até que enfim alguém pensou nisso, né? Pois foi onde tudo começou na vida da boia fria. O Heré, sábio como ele só, diz que todo passarinho sempre volta pro ninho. Tavinho avisa a Marifalsa que ela terá que voltar para concluir o processo que está sendo movido contra os Mezenga. Eles acabam discutindo e Tavinho disse que ela então espera a polícia bater lá. Ao desligar, ele conta para Judite que a Marieta do Paraguai não quer mais depor e se for obrigada vai desmentir tudo. Leia fica contente que só ao saber que o dinheiro roubado voltará para ela. Mas a felicidade dura pouco quando ela recebe a visita da mulher do Chimbio de Fogo Solitário, que diz que foi para o enterro de Ralph. Leia está pouco se importando com isso e diz que pelo jeito Suzana está chorando mais pelo gigolô do que pelo próprio marido. Chimbio do Fogo Solitário acha ruim o comentário da Dona Girafa, mas Leia disse que depois de tudo não era nem para ela estar ali, não é mesmo? E como toda desgraça é pouco, para lascar o resto, a outra chega. Pronto, agora o trio de viúvas está completo. A Girafona, o Chimbio de Fogo Solitário e o Pica-Pau de Chernobyl. Liliana liga nervosa para o seu pai e conta que Marcos matou Ralph, e o senador não acredita no que ouviu. Marcos discute com Lia por causa do assassinato e demonstra estar tranquilo. Lourdinha diz que Marcos não tem culpa, pois não foi ele que matou, foi o Mar. Tá aí um bom argumento, bota Lourdinha pra ser advogada, Marquinhos. No escritório, Marcos ferve de raiva de Rafaela por estar complicando ainda mais sua vida. Judite viaja na maionese, imaginando mil coisas sobre os Mezenga, depois de tudo que ouviu sobre Marcos. Despeitado que só ele, Gargamel de Minas, diz pro delegado que Marcos não é réu primário e que ele é que vai incriminar o filho do rei do gado primeiro, e se ele quiser saber mais, pergunte pro delegado Bourdon e desliga. Josemar fica sem entender nada. Bruno e Zé do Araguaia chegam em Ribeirão Preto.
Ele conta para Marcos que colocará Zé no rastro de Luana. Marcos conta para Bruno que Gargamel de Minas quer indiciá-lo pelos crimes que eles não cometeram e que se Luana aparecesse era melhor, pois a merda já deu na canela mesmo e os dois estão lascados com a fama de família de matadores que eles ganharam. Luana é a única pessoa que pode desmentir a história de Minas. Bruno conversa com Zé e Marcos sobre como procurar Luana. No escritório, Bruno dá maiores detalhes para Zé, que diz que vai percorrer todos os canaviais até encontrar a moça. Bruno diz que se ele trouxer Luana, ele vai arrumar a vida do amigo de uma vez por todas. Zé diz que não está botando preço na ajuda que está prestando ao amigo, mas Bruno diz que naquele momento ele faz uma promessa e que se Zé trouxer Luana, ele deixa de ser empregado e passa a ser o parceiro do patrão na fazenda do Araguaia. Mas só em novela mesmo, Bruno é tão rico que deveria contratar mais gente para caçar a mulher. Judite fofoca com uma amiga sobre o jeito autoritário de Rafaela e sobre o crime que ela está envolvida. Bruno pede para que Zé não esqueça que Luana deve estar registrada trabalhando como Marieta Berdinazzi. O delegado conta para a cabeça de coxinha sobre os crimes que os mezengas estão envolvidos. Ele pensa em pedir a prisão preventiva de Marcos. Marcos acha impossível Luana ser encontrada. Lourdinha visita Saracura e conta as novidades da casa dos mezengas para ele. Cheia de amor para dar, ela prepara o café do grandão. Bruno acredita que a confusão de Guaxupé não vai dar em nada, pois Gargamel não tem provas contra ele. Mas no caso de Ralph, o negócio é sério. O advogado está bem preocupado com o caso de Marcos, pois ele é réu confesso. Mas Marcos diz que vai encarar essa e Bruno se pergunta quantos anos de sua vida ele vai perder na prisão. Liliana, muito nervosa, conta para Dona Monga sobre os crimes de Marcos. Rosa tenta acalmar Lili, senão vai acabar dando a bilola nela. Mas a moça diz que Marcos só deseja não ser preso pelo menos até que seu filho nasça. Pela agonia que tu estás, mulher, esse menino nasce daqui para amanhã. É verdade. Marcos, já esperando pelo pior, pede para Bruno cuidar de Lili. Marcos diz para Bruno que não reconhecerá o filho de Rafaela. Nem precisa, meu filho, que esse daí não vai vingar não, viu? Júlia e Dimas falam sobre os crimes de Marcos e as cagadas que Leia fez, alegando que a maior culpada de tudo é a dona Girafa. Dimas acha que Marcos matou sem querer, mas Júlia diz que Leia vivia de olho roxo de tanto apanhar do gigolô e que Marcos queria mesmo matar o espancador safado de mulher. Lia diz que vai ficar em Ribeirão por causa do problema de sua família. Aparício não gosta e diz que não adianta nada ela ficar por lá, mas a moça preocupada quer dar apoio à sua família. Num surto de estupidez, o violeiro diz então que ela não acha ruim se ele caçar umas prendas no caminho. A Miss Girafinha diz que se ele for arrumar outra mulher, nem precisa voltar mais. Lia sai arretada com razão, né? Que vacilo, né, Aparício? No carro, Lia reclama da falta de compreensão de Aparício e diz que não aguenta mais viver dentro do Piricura, que é impossível permanecer dentro daquele ônibus e que o violeiro terá que escolher entre ela ou a dupla. Danou-se. O senador oferece ajuda para Bruno, que continua defendendo o filho e diz que ele matou sem querer. Foi sem querer querendo. Lia volta para casa e conta que brigou com o marido. Enquanto isso, Pirilampo pensa em como desapegar de Lia e pergunta pro amigo como é que faz isso, pois ele não para de pensar na sua prenda magrela. Bruno diz que Lia fez as escolhas dela e sem consultar ninguém, e que agora ela deve seguir o seu marido. Ninguém te quer por perto não, me Girafinha, pega o beco. O delegado Valdir quer que Rafaela volte, mas Judite diz que ela não vai voltar até que Jeremias retorne da Itália. Enquanto isso, o velho Lazarento passeia pelas ruas de Roma. Marcos sapateia nos cascos dentro de casa por causa da Mari falsa do Paraguai, imaginando qual é a próxima tramóia que ela vai armar para lascar mais alguém. Tavinho gerencia os negócios de Jeremias e diz para Judite que admira a organização do tio. Eles dizem que se Luana não voltar, Mari falsa vai ficar com tudo que era dela. Judite lembra de um fato importante no dia do crime do advogado do cão. Tavinho e Judite concluem que Rafaela está mentindo. Judite diz que quando Jeremias voltar, vai tirar essa história a limpo. Tavinho diz que se ela estiver mesmo mentindo sobre isso, ele então se pergunta quem foi que atirou em Jeremias. Judite diz que tem até medo de pensar nisso. Ela sabe que foi a Marita do Paraguai. Tavinho também chega a essa conclusão. Lascou-se a Mari falsa agora. O delegado Gargamel analisa o caso dos Mezenga e chega à conclusão de que sem a presença de Marieta Berdinazzi ele não vai poder fazer nada. Será apenas a palavra deles contra a de Rafaela. Na mansão, Marcos sofre por causa do enrosco que a Marieta do Paraguai o envolveu.
e desce a lenha nos Berdinazes. Com ódio, ele diz que Rafaela foi capaz de se incriminar só para prejudicar Marcos. Ele faz umas contas assim por cima e diz para a irmã que vai pegar no mínimo 40 anos de cadeia. Lia consola o irmão. Dona Girafa liga para Bruno e conta que recuperou seu milhão. Ela pergunta por Marcos e Bruno diz que ela não precisa se preocupar, pois está tudo bem. Tá nada. Nesse instante, o amigo delegado de Bruno chega, o aconselhando a falar logo com seu advogado, pois o Gargamel de Minas está querendo pedir a prisão preventiva de Marcos por ele ter sangrado um cabra lá na fazenda de Jeremias. Eita que Bruno não tem sossego, coitado. É verdade. Bruno defende seu filho, afirmando que ele não cometeu crime nenhum em Minas e o que ele fez já confessou. E mesmo assim fez sem querer o bichinho, né mesmo? Foi sem querer querendo. Bruno faz o que o delegado recomendou para evitar que Marcos vá para trás das grades mais cedo do que ele pensa. O delegado pergunta para Bruno como é a Marifalsa e Bruno descreve a peste para o Dr. Bourdon. Judite e Tavinho falam das desavenças entre Mezenga e Berdinazzi. Tavinho diz que Luana errou por ter fugido e Judite diz que Luana tem ódio do ódio que as duas famílias sentem e apesar de não ser instruída, ela é uma pessoa bem inteligente. Tavinho fica imaginando como o filho de Rafaela será recebido, já que tem o sangue ruim dos Mezenga e o dela. Enquanto isso, Luana trabalha bravamente, enquanto Zé do Araguaia a procura. Ele avisa para Bruno que ainda não encontrou Luana. Bruno fica decepcionado, mas Zé garante que vai achá-la. Rafaela liga para Judite e pede notícias de seu tio. Judite chama a peste para voltar, mas ela não aceita. Bruno acorda Marcos avisando que o promotor acolheu a denúncia feita pelo delegado do Guarujá e Marcos diz para Bruno não esquentar a cabeça e quer voltar a dormir, mas Bruno dá um rela daqueles nele. Na delegacia, a dupla dinâmica de delegado e Coxinha Man se orgulham de ter desvendado o caso do gigolô afogado. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Na mansão, Bruno engole Leia por telefone por encher o saco dele por causa de Marcos. Leia diz que Bruno foi rude, mas Bruno acusa a girafona de ter começado tudo isso. Marcos defende sua mãe e Bruno pega ar, dizendo que o errado ali foi ele, que ele agiu como um corno manso, deixando o filho fazer o que ele deveria ter feito, matando aquele infeliz. Taco, aqui o homem hoje tá com a macaca, viu? Marcos fala com Lili para saber sobre o filho. Ele aproveita e conta as péssimas novidades, deixando Liliana aperreada. Ela acaba passando mal. Pronto, deu a bilola na menina. Marcos sai desesperado para a casa de Lili. A tabacuda da Lia corre para o escritório para também aperrear o juízo de Bruno, dizendo que Marcos foi se entregar para esperar o julgamento na prisão. Li diz para sua mãe que está sentindo as dores do parto. Rosa pergunta de quantos meses que ela tá, mas ela diz que não sabe. Ô Morrinha, tu não tá fazendo pré-natal não, é? Oxi. Dona Monga diz que tinha que ser um mezenguinha pra já chegar complicando tudo e liga pro médico. Marcos se arrepende de ter falado com Liliana e teme perder mãe e filho. Ela vai parir, menino, não vai pra forca não, viu? É verdade. Enquanto isso, Bruno ferve de preocupação e a Miss Girafinha deixa o homem mais aflito. Bruno joga toda a culpa em Leia. Luana, com seu buchinho já saindo pela boca, continua em algum lugar no meio do nada trabalhando. O delegado Josimar e o cabeça de coxinha conversam sobre as frustrações amorosas e o trabalho. Josimar se orgulha de nunca ter torturado ninguém em todos os anos de trabalho e nem ter cometido nenhuma injustiça. Cabeça de coxinha diz que deve ser por isso que ele é tão querido e respeitado. 2 agentes chegam avisando que Geraldino fugiu com sua mulher e seu filho. Cabeça de coxinha diz que Josemar é bonzinho demais para ser delegado e manda que ele prenda logo o filho do rei do gado enquanto é tempo. Marcos chega doidinho na casa de Lili, mas fica sabendo que ela foi para a maternidade. E num passe de mágica, Marcos chega lá para acompanhar o nascimento de seu filho. Enquanto ele procura que nem uma pomba beba a sala de parto, o médico diz para Lili que ela tem que relaxar. Mas como, doutor? É uma dor da gota que a gente sente quando tá parindo, não dá não, né? É verdade. Quando Marcos encontra a dona Monga, ele pergunta onde é que tá a mulher dele. Eita, Lili foi promovida e nem tá sabendo ainda. Rosa diz que não sabe, mas que a filha dela está nesse momento parindo um filho dele. Ele emburaca na sala de parto e Rosa fica contente pelo maledeto chegar a tempo de ver o filho nascer. Que lindo, cara! O cabeça de coxinha tá doido pra ver o circo pegar fogo e pergunta ao delegado quando é que ele vai prender Marcos ou ele vai esperar que ele fuja.
Marcos e Liliana lambem sua cria, enquanto o médico avisa para a vovó Monga que seu neto nasceu forte e saudável. Daí o coração mesmo de pedra amolece, né? Rosa se emociona e Marcos chega também emocionado e a dona vovó Monga faz carinho em Marcos. Lia é avisada sobre o nascimento do seu sobrinho e vai correndo contar para Bruno que ele agora é avô. No quarto, vovó Monga diz que está feliz demais pela filha e que até ficou comovida com a aflição de Marcos. Enquanto isso, Marcos fica preocupado por não reconhecer o bebê no berçário, pois de longe todos são iguais. A enfermeira explica que o filho dele está na incubadora e logo estará no berçário. Bruno escreve um cartão para Lili a felicitando pelo nascimento de seu bebê. Na cozinha, Júlia e Dimas falam do filho de Rafaela que Marcos não pretende reconhecer. Não vai nem nascer, minha gente. Logo depois, Lia avisa para a vovó Girafa a novidade. Lia pergunta como a mãe dela se sente agora que é avó. Dona vovó Girafa diz que se sente véia. Liliana recebe as flores de Bruno. Marcos lê o cartão que o pai mandou e se emociona. Marcos diz para Lili guardar o cartão de Bruno, pois ela pode precisar dele algum dia. E que agora ele viu o filho nascer e nada mais importa. Jeremias caminha em Roma. Anda mais que tudo esse velho, já ele chega aqui mesmo é a pé. Um funcionário da fazenda de Jeremias liga avisando que aconteceu um acidente com a Mari Falsa. Judite procura Tavinho e diz pra si mesma que parece mais que isso é um castigo. Que merda, hein? Bruno pensa em Luana e se preocupa com seu bebê. Marcos chega em casa todo emotivo falando que agora ele tem um filho e que se acontecer alguma coisa com ele, ele agora pode ficar mais tranquilo. Bruno promete para Marcos que nada vai acontecer com ele e não vai mesmo não. Marcos pede para que Bruno não faça promessas, mas que apenas cuide de seu filho. Bruno diz que se depender dele, gasta até o último garrote de sua invernada para livrar Marcos. Mas Marquito disse que o pai não faça isso, porque desse jeito ele não vai deixar nada para o seu neto. Anoitece em Roma e Jeremias continua andando. Caxias liga para Liliana e descobre que agora é avô. O senador fica emocionado. Chiquita, que não larga mais do pé do homem, escuta os lamentos dele, dizendo que nunca esteve presente nos momentos importantes da vida de Liliana e nem de Maria Rosa. A moça sapeca tenta consolar o seu amado e diz que ele esteve presente nos momentos importantes da história do país. Caxias diz que Chiquita falou igual uma política e a moça diz que está aprendendo com ele. Já ela se candidata, não é mesmo? É verdade. A monga chata retorna e Rosa fica criticando o jeito honesto de Caxias. Rosa pensa bem e diz que agora até ela quer que o senador se acerte com Chiquita, pois assim ela poderia se livrar do remorso que sente de ter largado dele. Caxias pergunta para Chiquita se não é estranho para ela que ele se torne avô e diz que sente um misto de alegria e culpa. Chiquita consola Caxias. Bruno e Lia visitam o bebê. Marcos pergunta se Bruno acha que o Mezenguinha é parecido com ele, mas Bruno diz que é cedo demais, pois todos eles têm cara de joelho. Bruno observa seu neto no berçário e por uns instantes se perde em seu pensamento. Depois, a família Mezenga vai ao quarto de Liliana e chegam bem na hora que a dona Monga fala mal do senador, para variar, né? Cheio das boas vontades, Bruno entrega uma medalha de proteção para Liliana pôr no seu netinho, dizendo que é um costume de família. Ansioso para vê-lo de perto, Bruno pede para ficar no quarto até a hora do bebê chegar, mas a dona Monga entra em ação e estraga tudo, dizendo que Bruno quer ficar para ver se o menino é mesmo Mezenga. Eu não sabia que o menino já saiu do bucho da mãe com a etiqueta Mandy em Mezenga, né? Bruno diz que se não tivesse certeza que ele era um Mezenga, ele não estaria nem lá. Toma aí, mulher, cala a boca. Quando a gente não tem o que falar, a gente fica calado. Não é à toa que nós tem 2 orelhas e uma boca só. Tavinho descobre que Rafaela sofreu um acidente e perdeu o bebê e volta para a fazenda. Judite diz para Gargamel de Minas que Tavinho viajou porque Rafaela sofreu um grave acidente e tudo indica que perdeu a criança. O delegado acha que isso é uma tapeia dela para não voltar, mas Judite acredita que ela perdeu sim. O delegado afirma que descobriu mais uma mentira da Mari Falsa e conta para Judite que checou tudo, que Bruno não mentiu, que Luana não enterrou bala alguma e foi Rafaela que fez tudo, inclusive que atirou em Jeremias. Cheio de ranço, Valdir diz que vai provar para o outro delegado que ele não é nenhum roceiro. Tá, com que Gargamel é competitivo mesmo, né? Sou foda!
Sou foda, eu sou sinistro. Enquanto Luana trabalha arduamente no corte de cana, Bruno conhece o seu netinho de perto. Marcos e Lia babam mezenguinha. Bruno e Rosa acabam falando sobre o futuro do neto. Rosa torce para que ele não seja político, e Bruno, em sua infinita sabedoria, diz que pelos cambitos tortos ele vai ser um peão. Depois, Bruno pega o neném e aproveita para babar seu primeiro netinho. O Heré lamenta a morte dos bois do frigorífico e explica o porquê que ele fala que patrão de pai mata. Dona Ana explica o porquê de os bois serem abatidos. Ela também se entristece quando o pequeno Curumim diz que quando crescer vai procurar a mãe dele de verdade. Parece que Jeremias cansou de andar e agora segue sua viagem de trem, tomando um goró para não perder o costume, né? É claro. Gargamel tem uma ideia e pede para ver o estojo de bala de Jeremias. Judite entrega a caixa de balas para o delegado e ele pede que ela não diga para ninguém que ele esteve lá e nem que levou as balas para a perícia. Agora sim, lascou-se a marifalsa. Ao chegarem na mansão, Lia fica remoendo o passado e Bruno manda que ela pare de encher o saco, porque ele já está com o coração apertado por demais. Ele aproveita para tanger a Girafinha e pergunta por que ela não está com o marido dela. Ele também alerta a filha de que se o vagalume dela tiver que escolher entre ela e a viola dele, com certeza ele vai ficar com a viola, assim como ele também escolheu os bois dele. Lia pergunta se ele se refere a Luana, e ele diz que se refere a Leia mesmo. Toma aí esse bito baleado. Lia pergunta a Júlia se alguém ligou para ela. A empregada diz que se Lia quer saber, o vagalume não ligou. Vendo a moça chateada, a Júlia pergunta se ela chegou da maternidade com vontade de ter filhos, deixando a Girafinha furiosa. Dona Monga diz que está surpresa com a atitude de Marcos depois que viu o filho nascer. Caxias chega na maternidade doido para ver seu neto e pergunta se, na condição de senador, eles permitiriam que ele visse o neto antes do horário previsto. Dona Monga leva Caxias para conhecer o neto no berçário e o senador fica emocionado. Enquanto isso, Jeremias chega em algum lugar na Itália. Marcos volta para casa todo feliz e é parabenizado por Dimas e Júlia. Feliz da vida, ele pede um rango para Júlia. Eu tô cagado de fome. Dimas pergunta qual é o nome do bebê e Marcos diz que ainda não sabe. Caxias volta pro quarto e, emocionado, diz para Lili que ela é a coisa mais importante do mundo para ele. Lili diz que ama Caxias demais. Ele não aguenta e explode em lágrimas, coitado, se perguntando o que é que ele fez de sua vida. Liliana consola o véi, consola mesmo, minha filha, senão vai dar a bilola nele. Chiquita fala de política para Dona Quitéria. A empregada diz que vai falar uma coisa, mas pede que a moça não se ofenda. Chiquita manda ela desembuchar e Dona Quitéria diz: se você gosta mesmo do senador, como você diz, por que você está tentando destruir a vida dele? Chiquita, o carrapato, fica surpresa. Que maldade você fez comigo. Na maternidade, o senador diz o que sentiu quando viu seu neto e fala para Lili que não tem nada para oferecer a ele, enquanto o outro avô já chegou antes dele deixando uma herança em bois. Lili diz para Caxias deixar para o seu neto suas ideias, ideais, sonhos, honestidade e senso de justiça. Lili dá uma bela lição em seu pai, o deixando sem palavras. Caxias diz que ao menos ele será herdeiro do rei do gado. Mas Lili diz que não se trata só disso e conta para seu pai que dará ao seu filho o nome de Marcos Roberto Caxias Mezenga. O senador fica emocionado, vai matar o velho desse jeito. Tavim diz para Judite que vai ficar na nova fazenda até Rafaela melhorar, pois ela perdeu mesmo o bebê, mas continua internada e diz que não sabe se ela quer voltar. Depois, Judite se pergunta se ela deve contar para Jeremias tudo o que está acontecendo quando ele ligar da Itália. Enquanto isso, Jeremias aprecia as esculturas dos homens caspinta de fora lá na Itália e continua seu rolê pela cidade. Bruno e Caxias comemoram o nascimento do neto. Caxias diz que gostaria de agradecer o comportamento digno de Marcos com Lili. Bruno diz que um mezenga não nega o próprio sangue e que Bruno já reconheceu o menino como herdeiro legítimo. Bruno diz para Caxias não se sentir constrangido de ele estar separado, pois ele também está, e que é óbvio que Marcos odeia a mulher dele, que ela não é flor que se cheire mesmo. Caxias toma um susto com a sinceridade do amigo e quase se entala com charuto. Enquanto isso, Bruno desanda a falar e diz que hoje em dia é mais fácil manter uma boiada do que uma família.
Bruno também desce a lenha a Aparício e diz que do jeito que o desgraçado leva a vida ele vai ficar rico. Bruno se queixa de Lia querer ficar em casa por causa da confusão que Marcos se meteu. Caxias pergunta se Marcos matou mesmo o sujeitinho que colocou chifres no amigo. Bruno diz que não gostou do termo usado pelo amigo. Caxias reformula a pergunta e Bruno responde dizendo que Marcos não matou, quem matou foi a Maré. Caxias diz que fará o possível e impossível para tirar Marquitos dessa enrascada. Preocupado, Bruno diz que se os bois dele não livrarem Marcos, não será o prestígio do senador que fará isso, e que com certeza os inimigos políticos de Caxias vão usar isso contra ele. Lia diz que o irmão dela teve uma ideia de jirico ao enterrar um infeliz na areia que já tinha apanhado tanto. Marcos diz que não pensou nas consequências e só pensava apenas no ódio que sentia dele por bater em sua mãe. Agora Marcos teme o julgamento. Liliana liga para Marcos e pede para que ele registre o filho. Ele aceita sem problemas e chama Lili até de amor. Lia pergunta o que Marcos fará com o filho de Rafaela, mas Marcos diz que não terá nenhum filho no sul de Minas. Acertou, miserável. Regino diz para seus amigos sem terra que eles não receberão as verbas para comprar semente. Eles se preocupam já que não tem nada para plantar. Lupécio sugere uma invasão, mas a professora diz que isso não é uma boa ideia. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Regino diz que vai atrás de uma cooperativa para se juntar a eles para que possam plantar. Preocupada, Jacira pergunta para o marido se eles vão aceitar outros sem terras metidos na cooperativa deles. Liliana chega em casa e descobre que o senador comprou um berço para seu neto. Marcos chega em seguida e Caxias cumprimenta o rapaz, que mostra a certidão de nascimento para o avô babão. Caxias diz para Marcos que ele pode contar com ele nesse momento difícil que está passando. Caxias diz para Dona Monga que vai voltar para Brasília e pede para que ela não brigue com Marcos. Ela diz que não vai implicar com ele, que Caxias pode ficar descansado, que enquanto ele estiver em liberdade poderá ver sempre seu filho. Jeremias continua firme e forte em suas andanças pela Itália. Josimar avisa para Bruno que o marinheiro fugiu e Bruno diz que Marcos não vai fugir, que ele garante que não. Aparício volta para casa e pede desculpas a Lia e reconhece a preocupação dela com seu irmão. Aparício vê o jeito de Bruno e diz para Lia que parece que o mundo desabou na cabeça do pai dela. Zé do Araguaia visita Regino. Jacira diz que eles não estão escondendo Luana. Zé diz que ela é extremamente rica, mas parece que não está ligando para isso ou não tem noção da fortuna que ela tem. Preocupado, Zé diz que precisa encontrar Luana. Na Itália, finalmente o velho Lazarento para de passear e vai caçar o que fazer. Jeremias procura pelo irmão morto. Ele diz para o motorista que é um brasileiro legítimo. O rapaz sorri e diz grandes coisas. Jeremias diz para o rapaz que procura o campo de Pistoia, onde os brasileiros mortos na guerra estão enterrados. O rapaz avisa que todos os pracinhas já foram removidos e levados de volta para o Brasil, e será perda de tempo dele ir até lá. Mas Jeremias diz que quer saber por onde o irmão passou e que vai seguir o rastro dele. Gargamel de Minas está curioso que só e pergunta para Judite o que bexiga Jeremias ainda está fazendo na Itália. O delegado diz para Judite que Jeremias vai ficar pasmo com as coisas que ele andou descobrindo. Judite fica doidinha para saber qual é o babado, mas Gargamel diz que só fala quando Jeremias chegar. Ele quer saber quando a Marifalsa vai voltar, mas Judite diz que pode demorar um pouco, pois ela ainda está internada e perdeu mesmo o bebê. O delegado diz que isso de certa forma facilita as coisas para ele, porque seria desagradável demais pôr atrás das grades uma mulher grávida. Judite fica de cara com esse bafão. Meu Deus. Mas Gargamel diz que quando o patrão dela voltar, ela ficará sabendo de toda a verdade. Zé do Araguaia conta tudo o que aconteceu com Luana e Bia diz que por trás daquela valentia toda, Luana sempre demonstrou ser muito sensível e carente. Zé fica preocupado de não achar a moça para poder ganhar a parte dele na fazenda, ou quer dizer, para ajudar o patrão dele. Zé pede ajuda para encontrar Luana e recebe apoio dos sem terras. Jacira sugere que Regino libere o trio de matadores dele, Lupécio, Formiga e Dominguinhos, para irem atrás do rastro de Luana. Regino vai falar com ele, os cabras não concordam, mas quando Regino diz que o Tarrer do gado foi o que o alimentou e ajudou o povo dele lá no começo da novela,
Daí, a coisa muda de figura, né? Pois, como diz o ditado, uma mão lava a outra. É verdade. O senador volta para Brasília e Quitéria pergunta se o bebê já nasceu discursando, já que é neto de um senador. Mas Caxias diz para sua funcionária que seu neto nasceu berrando. Ela não entende e pergunta por quê. O nobre senador diz que é porque ele nasceu analfabeto e desempregado, como todo brasileiro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Num dia tenebroso de chuva, como toda bruxa que se preza, Marifalsa volta para a fazenda de Jeremias. Já chega até enfesada e cheia de direito. Jeremias acha o túmulo de Bruno e lamenta ter perdido o irmão para a guerra. Ele relembra a partida de Bruno e o fatídico dia em que recebeu a notícia de sua morte já aqui no Brasil, até quando seu pai, o finado Giuseppe, ficou doido de pedra por causa da perda do filho. Desesperado, ele pergunta para o túmulo do seu irmão se Rafaela é mesmo sua neta e pede ajuda para o finado. Relaxa, véi, porque dessa vez ele vai te ajudar, vi? No quarto, Rafaela remoe seus pensamentos e Judite chega perguntando sobre o acidente e diz que foi muita falta de juízo dela andar a cavalo buchuda. Rafaela pergunta se Jeremias falou alguma coisa sobre ela, mas Judite diz que não. Rafaela diz que torce para que ele encontre provas de que ela é sobrinha dele. Vai achar com certeza que tu não és sobrinha dele, isso sim. Marifalsa pede para Judite ligar para Marcos e dizer que ela perdeu o bebê. Atendendo o pedido da Marifalsa, ela liga para o rapaz e conta que Rafaela perdeu seu filho. Marcos diz que lamenta o acontecido, mas que o filho da Marifalsa não era dele e que o filho dele já nasceu em Ribeirão e desliga. Judite diz para Tavinho que Marcos não deu a mínima, mas também depois de tudo que essa murrinha aprontou e mentiu, vocês acham que o cabra ia reagir como, né? Judite transmite o recado azedo de Marcos para Marifalsa, que fica triste. Estavas esperando o quê, peste? Tu é o cão chupando manga? É verdade. Enquanto isso, Luana tá lá trabalhando que só. Zé pede a ajuda do trio Cabra da Peste e diz que Bruno está muito preocupado com o estado de Luana, já que o busto dela já tá saindo pela boca. Em consideração ao que Bruno já fez pelos Sem Terras e por eles também conhecerem Luana, os três concordam. Regino diz que os seus companheiros são 3 perdigueiros e com certeza vão achar Luana. Tá bom. Marcos conta para Bruno que Rafaela perdeu o bebê e avisa logo pro pai não fazer drama, porque o filho não era dele, pois Rafaela não é de confiança. Marcos diz que o filho dele está bem e quer aproveitar para ficar com ele o tempo que puder. Leia finalmente se desfaz das coisas de Ralph e manda o empregado queimar tudo. Demorou, hein, dona Girafa? É verdade. A mulher do Chibio de Fogo Solitário visita Leia, que demonstra um ranço da gota ao vê-la. Suzane conta que foi procurada pelo advogado de Marcos e que ele pediu para que ela fosse testemunha de defesa do rapaz. Leia fica surpresa. E aí, tu vai destratar a mulher agora? Geraldino aparece e diz que apenas mudou de endereço e que continua no mesmo emprego. Cabeça de Coxinha, que é pior que o cão miúdo, diz que já foi lá averiguar se é vera mesmo a informação do marinheiro. O delegado disse que por causa dessa atitude quase prendeu o filho do rei do galho. Depois que Geraldino sai arretado, o delegado Boa Praça diz para Clóvis que por causa do envolvimento dele com as filmagens, escutas e tudo mais, Coxinha Man provavelmente será arrolado nesse caso como testemunha. Eita, cabeça de coxinha, visse o enrosco que tu se meteste, agora tu vai se arrolar dos pés à cabeça. Ai. Jeremias visita os lugares por onde Bruno esteve durante a guerra e imagina tudo que seu irmão possa ter passado. Tavinho impede que o delegado fale com Rafaela, alegando que ela passou mal durante a viagem e também por ter perdido seu filho. Gargamel de Minas entende e diz que vai esperar mais um pouquinho para pôr a Marieta do Paraguai atrás das grades. Jeremias está bem perto de descobrir algo sobre o passado de Bruno, pois está andando nos mesmos lugares que ele andou durante a guerra. Enquanto isso, Rafaela pensa no que Jeremias está fazendo por lá, pois ninguém está mais vivo que possa contar ou lembrar do pracinha brasileiro que morreu na guerra. Rafaela se recorda quando ela e sua avó Gema levavam flores para o túmulo de Bruno. O danado é que Gema dizia para Rafaela que ele era o nono dela. Só que não, né? Que vacila, hein, nona Gema? Rafaela diz para si mesma que é uma Berdinazzi e que ninguém vai poder desmentir isso. Enquanto isso, Jeremias finalmente chega ao seu destino buscando informações com uma senhora que reconhece o neto de Gema.
Jeremias fica feliz e vai atrás do seu futuro herdeiro. Lascou-se Rafaela agora. Zé do Araguaia conta as novidades para Bruno e garante que os sem-terras não estão acoitando Luana. Bruno, iludido, acha que eles estão fazendo de conta que ela não está lá, pois ela deve estar escondida. Mas a garante que não e ainda diz que Regina emprestou 3 caçadores de gente arretados para sair com Zé no rastro da fujona. Bruno fica de cara com essa novidade e cheio de esperanças. Rosa apoia as visitas de Marcos a Liliana. Minha gente, que mudança, hein? Dona Monga cheia de chamego, chamando o rapaz de Marquinhos e de meu filho. E Marcos chamando a Monga mãe de Dona Rosinha. É um apoiando o outro. Li fica bestinha. Rafaela melhora e sai do quarto e em meio a uma crise de consciência ela diz para Judite que o casamento dela acabou. Mas a governanta afirma que esse casamento nunca existiu, porque ela não é Marieta Berdinazzi. Rafaela parece que está querendo criar juízo e diz que isso foi um erro, que aliás ela só fez coisa errada desde que chegou ali. Meio tarde para pôr reparo nas cagadas, né, mulher? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Judite diz que é bom mesmo que ela reconheça as besteiras que fez, mas a povereta garante que ao menos ela é uma Berdinazzi e que está crente que Jeremias vai chegar afirmando isso. Oxe, então, nega, aguarda aí, vice. Suzinha, Judite pensa se o patrão vai mexer de novo nesse testamento. E tu ainda tem dúvida, mulher? Desde o começo da novela, tá essa peitica da gota com esse testamento mudando de minuto em minuto. É claro que ele vai mexer, né? Saracura diz pra Lourdinha que Pirilampo só quer estar junto de sua prenda agora e que essa dupla está mesmo no fim. Mas Lourdinha afirma que é normal, afinal de contas ele é casado com a prenda magrela e fala que para a dupla existir ninguém precisa morar junto, não é mesmo? Bentão acha que é mesmo o fim. O tamborete de forró diz que se for para cantar sozinho, ela quer ficar com ele. Enquanto isso, Pirilampo fala para Lia que está cansado dessas andanças na vida e acha melhor se separar. Lia diz que não quer ser pivô dessa separação, mas o violeiro garante que não é por causa dela, pois ele notou que eles fazem mais sucesso cantando sozinhos. Preocupado, ele diz pra Lia que não tem cara de falar com um amigo que quer desmanchar a dupla. Ô menino, diz pro grandão que ele canta melhor sozinho, que já pensou até no nome artístico pra ele, Sérgio Reis. Garanto que ele vai gostar e vai fazer um sucesso danado, viu? Enquanto isso, preocupado, Zé Bentão diz que não sabe como chegar no amigo e dizer que também quer desmanchar a dupla. Lourdinha diz que com jeitinho ele consegue. Fala o seguinte, grandão. Tu diz que acha que ele deveria seguir carreira solo com o nome artístico de Almir Sater, que aí vai ser o maior sucesso. Aposto que o vagalume vai aprovar, vice. Pirilampo decide sair e enfrentar esse dilema de uma vez por todas e vai ao encontro do amigo para colocar um fim na dupla. Jeremias sai à procura de Giuseppe e acaba encontrando o suposto herdeiro. Ele se emociona, dando um abraço no rapaz que não entende nada. Que viagem é essa, velho? Ele chama o rapaz para conversar. Jeremias, dessa vez tu acertou. Esse aí é teu herdeiro legítimo, vice. Na fazenda, Tavinho pergunta se Rafaela falou algo para Judite. A governanta disse que ela insiste dizendo que é uma Berdinazzi. Tavinho diz que se for mesmo verdade, Jeremias vai mudar o testamento de novo e colocá-la como herdeira de tudo, já que a outra Marieta sumiu. Na volta do trabalho, Luana não se sente bem, é claro, né? Com quase 9 meses trabalhando que nem uma condenada, a amiga sem nome dela disse que não está certo ela trabalhar com o bucho já saindo pela boca e que desse jeito o menino dela vai nascer com o facão na mão já pronto para trabalhar com ela. Oxi. Luana se arreta e diz que o filho dela não vai cortar cana nunca na vida dele. E como é que ele vai viver, mulher, se tu abandonou tudo e foi tu mesma que disse que o pirra já ia nascer de facão na mão? Tire o juiz do pé que é melhor. Sem nome diz que já vão mandar Luana embora por causa das leis que protegem as mulheres grávidas. Luana pensa para onde é que ela pode ir, mas Sem Nome diz que ela pode continuar morando com ela. Ao chegarem em casa, a dona Joana conta para Luana que tem alguém na sala esperando para conversar com ela.